após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fazer acusações contra o sistema eleitoral brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral diz que não vai mais enviar servidores para acompanhar a eleição presidencial no país no próximo domingo. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, a decisão ocorre em meio à troca de farpas com o presidente Lula. Bom dia. Exatamente, Aline. Bom dia para você, bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia. A eleição presidencial na Venezuela se aproxima, ocorre já neste domingo, e nesse período que antecede essa votação, o governo de Nicolás Maduro, que vale lembrar está no poder desde 2013, tem dado algumas declarações e tomado algumas atitudes que têm contribuído para o afastamento de outros países, e isso inclui o Brasil. Está acontecendo, por exemplo, com o presidente Lula, que sempre foi um aliado de Maduro e também de seu antecessor Hugo Chávez. Só para dar um contexto aí dos últimos acontecimentos para o nosso ouvinte, olha só, no dia 17 desse mês, bem pertinho das eleições, Maduro disse em um comício que o país pode enfrentar um banho de sangue e uma guerra civil caso ele não seja reconduzido ao cargo. Óbvio que isso não pegou muito bem, e o presidente Lula reagiu. Numa entrevista na última segunda-feira, ele disse que ficou muito assustado com as declarações e que o Maduro deveria entender como funciona a democracia para o bem da própria Venezuela. E aí a coisa acabou esquentando, né? Porque Maduro ironizou essa declaração, falou que quem estava nervoso poderia tomar um chá de camomila e ainda acrescentou mais lenha aí nessa fogueira, dizendo que no Brasil nem um único boletim de urna é auditado. E aí, além de mexer com o presidente Lula, mexer com o Brasil, também mexeu com o Tribunal Superior Eleitoral, que não gostou nem um pouquinho dessa declaração e que ontem emitiu uma nota informando que desistiu de enviar servidores para acompanhar as eleições na Venezuela. É uma nota que foi enviada à imprensa, assinada pela ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Carmen Lúcia. O órgão que coordena as eleições aqui no Brasil diz que, abre aspas, em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras que, ao contrário do que afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país. Fecha aspas. Bom, o TSE ainda disse nessa nota que não admite que a lisura do processo eleitoral brasileiro seja desqualificada com mentiras. É uma declaração forte do TSE e que, vale lembrar, inicialmente o órgão não iria responder a Maduro, mas as pressões ao longo da tarde de ontem fizeram com que a ministra Carmen Lúcia mudasse de ideia e emitisse essa nota enviada a jornalistas com um tom bastante crítico em relação à postura de Nicolás Maduro. Mesmo sem a presença do TSE nas eleições, o Brasil ainda vai acompanhar esse pleito com a presença do assessor especial para assuntos internacionais da presidência, que é o ex-chanceler Celso Amorim, que inclusive esteve recentemente em Washington discutindo com o governo americano justamente essa questão das eleições na Venezuela. Falando um pouquinho do cenário no nosso país vizinho, o Nicolás Maduro está no poder desde 2013, sucedeu Hugo Chávez, que foi eleito em 1998, é um governo considerado ditatorial, que tem medidas muito autoritárias contra a população, contra a própria oposição dentro do país, mas o futuro desse governo ele é incerto, porque o adversário de Nicolás Maduro, o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, e que foi colocado na disputa de última hora, ele lidera a corrida presidencial, tem mais de 50% das intenções de voto, enquanto Maduro conta com cerca de 20% das eleições de voto neste momento, eleições que já ocorrem no próximo domingo e a gente acompanha.